E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando e já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho uma parceria entre Script e Quadriculando, Vampiros da Meia-Noite, do Gonzalo Yanedel e ninguém menos que Henrique Alcatena nos desenhos. Uma edição que não interessa apenas aos fãs de quadrinhos em geral, quadrinhos argentinos, ou quadrinhos de terror no caso, mas também a cinéfilos em geral, principalmente aqueles mais ligados no terror. E essa HQ ela é uma espécie de legado para o filme London After Midnight, que aqui saiu no Brasil com o título Vampiros da Meia-Noite, que é o filme perdido da MGM, dirigido pelo Todd Browning, ninguém menos que o diretor do Drácula, do Bela Lugosi e do Freaks, com Lon Chaney como a grande figura demoníaca do filme e tal, que é outra personalidade assim importantíssima para os filmes de terror, como intérprete de monstros, como gênio da maquiagem e tudo mais. O filme ele se perdeu num incêndio em 1967 e a partir de então o que se tem dele são novelizações do roteiro, são fotomontagens com as imagens que sobraram, fotomontagens animadas, e dentro desse parco material que existe sobre ele, os autores aqui eles se sentiram confortáveis para fazer uma HQ, contando, ou melhor, adaptando o filme perdido, no caso. E dentro desse ensejo, a gente tem que falar que o Alcatena ele é o cara perfeito para trazer esse clima aí de filmes do começo do século XX e tudo mais. Mas falando especificamente da história, né, o que você tem aqui é uma morte misteriosa que está meio que cercada de detalhes estranhos, ao mesmo tempo que isso envolve presenças misteriosas na casa ao lado, né? E essas presenças misteriosas são ninguém menos aí que esse indivíduo aqui e essa mulher, que são bem fantasmagóricos, para dizer o mínimo. E a partir de então a gente tem o investigador, você tem a filha do cara da mansão que morreu e tudo mais, em um mistério que nós, como alguns personagens aqui, tentamos entender o que realmente aconteceu, o que uma coisa tem a ver com a outra, e lá na frente a gente vai ser brindado com essa revelação que envolve uma grande reviravolta e tal, e é por isso que não vale a pena falar muito aqui. Obviamente que, como todos os filmes dessa natureza daquela época também, ele tem ali seus deslizes e tal, e eu sinto que os autores, né, no caso o roteirista, né, o Yanedel, tentou se manter o mais fiel possível a esse espírito dos filmes da época, então nenhum problema com esses sei lá, potenciais deslizes de roteiro, né, se é que dá para chamar disso. Porque o que vale aqui no caso é, primeiro, a curiosidade em relação ao filme, isso é um chamariz de fato, é algo que já justifica muito a aquisição do álbum, mas obviamente, né, a presença de um cara como Alcatena ilustrando é o que vai fazer toda a diferença no final, né, porque ele é um cara que traduz assim soberbamente esse clima dos filmes, até tanto do cinema mudo como os filmes já falados da Universal, o próprio Drácula do Todd Browning, Frankenstein e tudo mais. Está tudo aqui magnificamente traduzido, né, nesse jogo de claro e escuro que só poderia ser feito dessa forma mesmo, né, não é uma história que poderia ser colorida e tal. E as texturas, né, porque esse cara ele sempre se destacou pela quantidade de detalhes por página, né, você vê aqui que tem achura, tem preto chapado, tem fumaça, tem uma ranhura ali na porta que chama atenção. É tudo magnificamente bem pensado do ponto de vista artístico. É claro que narrativamente não existem também assim lá grandes arrobos gráficos nem nada, mas a gente está lidando com uma história, né, de terror mais clássico, né, mais puxado ali para o gótico e tudo mais. Então nenhum problema com isso também. O que chama atenção são esses requadros mesmo, né, que são um diferencial dentro da história também, mas
se eles tivessem assim um grid assim mais comum, dá uma diferenciada, né, pelo fato dessa história também não ser uma HQ também vinda de uma ideia das mais comuns, né, no caso. E no final das contas, tá, não posso falar muito da história mesmo, já falei que tem uma grande reviravolta lá no final. Aqui no final tem um paratexto bacana, explicando tudo, assim, dando toda a letra sobre o que aconteceu com o filme, como é que foi esse processo e tal. O autor, inclusive, é o Roberto Barreiro. E uma edição, assim, de projeto gráfico de capa cartonada, mas essas orelhas, elas deixam o álbum com uma aparência, assim, bem bacana. Eu, pelo menos, achei bem legal essas ilustrações da capa interna e tal. No geral, super bem resolvido, um lançamento assim que eu curti muito mesmo, não só pelo fato de ser fã do Alcatena, mas também por gostar dessa fase do cinema, gostar de cinema de terror como um todo, achei muito legal. Tem um ou outro errinho de revisão aí, mas não é nada que desabone e tal, deu para perceber, mas também não é nada tão gritante. Então, feitas essas explicações, passadas essas impressões, só posso falar que Vampiros da Meia-Noite vale aí o teu investimento, né? Se você aprecia esses elementos em torno dele, como cinema de terror, Todd Browning, Lon Chaney e tudo mais, compra aí pelo link da nossa descrição, vou deixar aí para você adquiri-lo via Amazon, ajuda a gente, porque comprando pelo nosso link a gente ganha uma pequena comissão. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se ainda não deu like, por favor, faça isso agora. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Comenta, compartilha, fala aí o que você achou, o que você acha da Alcatena, o que você acha desse projeto aqui como um todo, que é muito bacana. Aliás, o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, tá aparecendo aí na tela. Vê aí se você quer ajudar a gente, aumentar a nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo. Tem programa de recompensas para apoiadores, tem grupo exclusivo de WhatsApp com todos os editores do Formiga. Tem sorteio todo mês, o podcast é entregue primeiro para os apoiadores e é isso. Boa leitura!